Planejar, proteger e saber que o direito pode fazer com que sua vida seja abundante, com paz e muita tranquilidade. No Business in Connections de hoje, trago para você uma grande especialista em empreendedorismo, presidente dessa cadeira na OAB Tatuapé, a doutora Márcia Marques, e ela vai falar muito para você sobre família, sucessão e principalmente o cuidado do direito previdenciário a partir de agora no nosso Business and Connections. Alô amigo, alô amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Business in Connections de hoje, que honra ter a sua presença. Olha, hoje o tema é muito amplo, porque nós vamos falar de 3 pontos primordiais para você realmente ter uma vida em abundância, mas com direito e deveres, porque a especialista vai falar muito sobre direito de família, sucessão e também previdenciário. Mas quero desejar a você toda a gratidão por estar comigo aqui no meu canal Sidney Botelho, no YouTube. Já peço para você se inscrever, também no portal IG, no IG Play, também no canal do YouTube do IG e no nosso canal do podcast Business in Connections. Então, começando saudando esta espetacular advogada, doutora Márcia Marques. Seja bem-vinda ao nosso BC. Muito obrigada, Sidney. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer ao convite, né? Essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as áreas em que eu me especializei. E vamos lá, né? Você roda muito no mundo dos negócios com empresários. E ao mesmo tempo, sei que você é uma pessoa engajada, colabora, contribui para gerar negócios para outros empresários. Mas você trabalha 3 pontos, meu Deus do céu, sensíveis para as pessoas: família, a sucessão e a previdência. Mas, ao longo desse processo, parece que você criou uma metodologia para conseguir atender esses 3 pilares. Explica para mim primeiro qual é o nome dessa metodologia, dessa consultoria, como você gosta de chamar essa transformação. Pois é, eu percebi que os empresários, né, tinham muita necessidade em planejar. Normalmente, as pessoas procuram um advogado exatamente quando o caldo já entornou da panela. E qual foi a minha percepção? Que era necessário educar esses empresários de alguma forma para aprenderem a planejar. E como eu me especializei na área de família e sucessões e também na área previdenciária, ficou por muito tempo difícil conectar as duas coisas. Até que eu entendi e criei a consultoria 3Ps, que tem o objetivo, né, o pilar dela é proteger, ajudar o empresário a planejar para fazer o negócio dele prosperar. Nossa, Dentro então, proteger, desse prosperar e planejar, que vem no meio. Isso. Então, e dentro dessa consultoria, eu consigo atender os empresários nessas três áreas, que é no planejamento matrimonial, o planejamento sucessório e o planejamento previdenciário. E olha que nos dias atuais, hoje, para você planejar a vida é a coisa mais difícil. E você tem que começar lá atrás. E vamos lá, vamos dividir aqui por pauta. Né? São 3 P's assim que praticamente faz com que, se a pessoa segui-los, ela vai ter um êxito, vamos dizer assim, totalmente qualificado e vai ter uma vida sã. Quando começar a fazer isso? Qual que é a idade? Você já sabe ou não? Ou eu com 60 anos acabou, eu já aposentei, eu tenho que pensar, ou eu tenho que começar mais cedo? Não tem uma idade certa. O legal desse tipo de consultoria é que eu consigo atingir aqueles empresários. Hoje a gente tem muitos jovens, né, ascendendo aí no empreendedorismo, trabalhando nas redes sociais. Eu consigo pegar esse jovem. Por quê? Porque no planejamento matrimonial, a gente pode estudar como está o namoro desse jovem. E se ele está ganhando dinheiro com o negócio, será que não é o momento de fazer um contrato de namoro?
Às vezes a pessoa tá ali, namora, frequenta a casa do namorado, dorme nos finais de semana, mas se não tomar cuidado, esse namoro vai mudar de qualificação e vai passar a ser visto como uma união estável. E união estável já dá direito à partilha de bens, por exemplo. Né? Então, para proteger esse empresário, né, procure um especialista, busque fazer esse planejamento já no início do relacionamento. E assim sucessoriamente, para as pessoas que são casadas, qual é o regime do seu casamento? O quanto você tem noção do quanto esse regime impacta na tua empresa? Né? E a gente tem visto casos de pessoas que perdem 50% da empresa num divórcio. Por quê? Porque não soube planejar, não colocou cláusulas específicas nesse contrato da empresa ou mesmo no contrato do casamento. O que você fala, né, doutora Márcia, é que praticamente temos que burocratizar um relacionamento, teoricamente. Você tá lá na baladinha, tal, deu um beijinho, até aí não tá valendo nada, né? Então passou de quantos dias, vamos orientar os nossos amigos aqui de casa, quantos dias você já tem que ficar esperto? Já tá valendo um relacionamento aí, amigo, cuidado. Então, daqui a pouco, né, eu celebro casamentos, daqui a pouco eu vou ter uma... O cara só vai pedir em namoro 300 dias depois. Como que funciona isso daí? Quantos dias depois do beijinho da balada, vai? Olha, eu não consideraria o beijinho da balada um relacionamento. O início de um relacionamento. Mas a partir do momento que esse casal quer estar junto, quer exclusividade, aí a gente já fala, tá namorando, né? Então, esses cuidados, a gente brinca, assim, é até complicado, que antigamente tudo era mais no romantismo, né? Sim. Então, as pessoas se relacionavam única e exclusivamente porque tinha uma conexão atrativa muito boa, mas hoje, principalmente para quem tem uma empresa, para quem empreende, para quem, né, tem um negócio, colocar seu negócio em risco é um problema. Então, pensar nisso antes de pensar no amor, somente no amor, é interessante. E também a gente tem que ver por um outro lado. Tá. O planejamento matrimonial, por exemplo, com cláusulas específicas dentro de um regime de casamento, protege a família. Tá. Né? Quantas pessoas faliram na pandemia? Quantas pessoas perderam a empresa na pandemia? Só que muitos, por falta de orientação jurídica, não perderam só a empresa, perderam patrimônio pessoal, porque as dívidas foram alcançar o patrimônio pessoal. E aí toda a família é impactada. Eu vou trazer um ponto aqui, principalmente de herdeiros. O herdeiro que tem de família rica, quer sair curtindo a vida, e o pai fica pensando, nossa, será que esse meu filho vai ser a pessoa que vai seguir o meu legado, ou eu vou ter que trazer alguém de fora, que aí já estamos trabalhando um pouco a sucessão. Exato. E essa mesma pessoa talvez tenha, não vou, desmiolado, vamos falar, só quer viver. E ao mesmo tempo esse viver pode encontrar alguém. Eu não estou falando só de homens e mulheres, de repente pode ter a futura herdeira, encontra aí, tem muitos caras também que são mau caráteres e querem usufruir disso. Também vamos jogar para o outro lado também, que pode ter outra pessoa, um companheiro e companheira de má fé. Como trabalhar esse jovem, Márcia? Porque eu sou o pai, dono de uma empresa multinacional, meu filho talvez seja o meu sucessor. Quem que tem que tomar aí a iniciativa e ir atrás de um advogado? Eu como pai ou esse, entre aspas, desmiolado futuro herdeiro do que eu posso deixar? Você como pai, tá? Tá. E existe possibilidade de você blindar seu patrimônio com relação à sucessão, mesmo em vida, né? As pessoas, muitas vezes... tem uma percepção de que, poxa, vou morrer e quem vai decidir o futuro da minha empresa, o futuro da minha família, dos meus negócios, vai ser um juiz. Dá para você se antecipar a isso. Existe a possibilidade de você, dentro de um contrato, colocar cláusulas específicas, fazer doação em vida, dentro dessas doações, colocar cláusulas específicas também, para que esses bens não passem automaticamente, por exemplo, para o genro, para a nora, né? Então, proteger
Quando eu falo no pilar da consultoria 3P, pensando em proteção, é poder entender qual é a realidade desse meu cliente. A gente vai fazer um estudo, buscar ter um diagnóstico ali da vida, do patrimônio dele e ver o que está faltando, o que pode ser melhorado em cada uma dessas áreas. E falando em genro, né, a Angélica passou por uma situação recentemente que a nora dela é uma beleza, né, gente? Nossa, causou uma confusão na internet que praticamente o menino teve até que se separar, mas tudo bem. Aí a intervenção, viu? Os pais têm que participar. Parabéns a Angélica e o Luciano Huck lá que interviram, porque ninguém pode atrapalhar a sua vida. Mas, até nessa deixa que você falou, o pai pode, vai vendo que o filho está se relacionando, forçar ele a ter um contrato de namoro? Forçar. Porque praticamente isso começa a gerar um desconforto dentro da família. Sim. Forçar vai depender do tipo de relacionamento que ele tenha com o filho, porque a gente entende, a gente que trabalha no direito de família e sucessões, que muitas vezes os jovens, os adolescentes querem contrariar o pai justamente para poder ter um posicionamento ali, sentir que tem uma voz ativa dentro da família. Né? Então, não entendo que forçar seja o melhor caminho, mas proteger o seu patrimônio enquanto ainda é seu, né? Você pode. Numa cláusula de doação, você pode colocar regras específicas para a pessoa assumir, por exemplo, numa empresa somente a partir de determinada idade. Você pode, dentro de um testamento, que também é uma ferramenta sucessória muito boa, pouco utilizada aqui no Brasil, mas que funciona muito, colocar regras específicas no seu testamento. O testamento é onde você vai determinar ali a sua última vontade. Qual é a minha última vontade? Eu tenho 3 filhos. Se for parar para pensar na idade, seria o ideal, talvez o mais velho assumir o posto. Nem sempre o mais velho é o mais qualificado. Sim. Então, no próprio testamento, você pode determinar quem você quer que assuma cada papel, né? Como você quer que esses papéis sejam assumidos. Mas, em regra, o que a gente fala é contratualizar tudo. Né, principalmente os bens. Como isso vai ser transferido? Olha, eu vou transferir, eu sou teu pai, eu sou sua mãe, eu tenho um patrimônio grande, eu vou transferir isso, dividir para os meus filhos, só que eles só vão poder usufruir disso a partir de uma determinada idade. Isso vai continuar sendo usufruto meu enquanto eu estiver vivo. Então, ele não pode vender, ele não pode fazer qualquer coisa com esse bem sem, né, que eu autorize. E na minha ausência, tem um tempo. Só vai ficar determinado, olha, você pode fazer uma doação para um bebê. Tá. E falar que esse bebê só vai poder usufruir daquilo depois da faculdade. É muito interessante o que você está falando e nós não percebemos que justamente esta questão influencia todos os setores e todas as áreas da família. E um ponto primordial, estava até assistindo uma série do grande idealizador da WWE, aquela luta livre, onde quem está na Netflix, se você acompanhar a trajetória dele, o filho mais velho, que seria o filho homem, pensando que ia assumir a função do pai, e ele já tinha herdado totalmente os bens do próprio avô, vamos colocar o dono, recebeu do pai, e assim sucessivamente o neto da origem iria dar continuidade, não, foi para a filha que tinha mais engajamento e por coincidência casou com um lutador. E você vê ali uma briga, né, entre eles para tentar atrair a atenção do pai para mostrar. Tem muito em novela mexicana também que nós já vimos isso. Mas a pergunta é, quando eu devo fazer meu testamento? Agora. 48. Agora mesmo? A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Mas você acha que um jovem está preocupado com isso? Eu acho que começar a trabalhar, já fazer o testamento, cara, é meio maluco, é meio fora. É a mesma coisa de comprar um jazigo. Não é mas verdade? É importante ter um jazigo. Sim, né? Lógico. Então, mas vamos lá, vamos tentar usar essa sua ótica aí. A pessoa que é muito jovem, com certeza ela não está tão preocupada, mas o que conta para esse jovem? Você já tem patrimônio? Você quer deixar um legado? O que você quer deixar para as pessoas que chegarem depois de você? Para os seus filhos, para os seus irmãos, para sua família.
qual é o legado que você quer deixar? Às vezes a gente não tem essa percepção, às vezes a gente não tem essa desenvoltura de pensar num negócio no futuro. Nós estamos vendo aí jovens menores de idade ganhando milhões na internet. O que eles querem para o amanhã? Será que você vai conseguir estar engajado? Você vai conseguir manter esse padrão de ser um top ali nas redes sociais? Por quanto tempo? Existe um planejamento por trás disso? Com o dinheiro que você conseguiu, o que você já fez? Então, primeiro vamos estruturar. Tá, você está ganhando dinheiro, mas você está gastando todo o dinheiro que você está ganhando? Ou você está investindo? E o detalhe é que você não é economista, então você é uma advogada preservando o que a pessoa já tem. Sim. Mas, obviamente, você, na sua consultoria, você não entra na parte financeira, a estratégia, onde ele vai investir, o que ele quer investir, só o que ele já possui e o que pode conseguir. Eu gostei muito dessa questão do planejamento. Como que funciona o planejamento quando você senta com uma pessoa? Porque você tem que fazer um diagnóstico minucioso. Exato. Praticamente você está fazendo um inventário da vida da pessoa no meio do caminho. Como que é? Exatamente isso. Você usou um termo muito legal, porque é exatamente essa pegada. A gente faz um inventário. O inventário com o cara vivo. Exato. Mas o legal é isso. No planejamento matrimonial, olha que interessante. Eu consigo fazer um estudo com a pessoa, quando eu estou buscando o diagnóstico, eu quero entender, como que está a tua família hoje? Eu vou ter que ser quase a psicóloga do meu cliente, porque se ele estiver traindo a esposa ou ela traindo o esposo, tiver uma coisa que, poxa, esse relacionamento vai terminar mais cedo ou mais tarde. Você consegue montar um planejamento. Passou por isso já? Alguém, você tá ali, a pessoa, tô traindo meu marido, Sim, olha, não quero ficar com essa pessoa por muito mais tempo. Eu tô segurando porque as crianças ainda estão muito pequenas. Né? E aí você vai estar fazendo todo um trabalho com esse cliente para mostrar, mas qual a segurança dos seus filhos? Porque se essa outra pessoa que você tiver, você também quiser ter filhos com ela, vai ter uma bagunça patrimonial aí, vamos tentar resolver isso antes. Eu já tive casos de pessoas que fizeram reconhecimento de paternidade em testamento. Por quê? Porque não reconheceu, ajudava o filho, mas em off, porque, com medo de desestruturar a família, muitas vezes por questões religiosas também, né? Então, ficou uma criança escondidinha lá em off, e no testamento, esse pai teve toda a preocupação de colocar como proteger essa criança. Uma parte dos bens ele destinou para esse filho, que já era um filho reconhecido, só que não no papel. Então, pelo testamento, ele fez o reconhecimento de paternidade. Se ele falecer amanhã ou depois, tem toda a validade jurídica para assumir esse filho. Espanto total. Pois é. Nossa, é pior que o programa do João Kleber, a sua profissão. Para, que tem um monte de elementos aparecendo aqui. Pois é. Falar em planejamento é pensar em tudo isso. Ô, Márcia, mas agora você falou da linha do planejamento, nossa, cara, me veio aqui. Eu acredito que é aconselhável sempre, eu conheço vários consultores financeiros que falam, não, você tem que fazer o seu planejamento, se você já tiver o seu companheiro, sua companheira, fazer um planejamento também em conjunto. Sim. E esse planejamento, quando você vê que a outra parte não pode saber, como que você faz esse planejamento? Porque querendo ou não, olha só, você tem um planejamento X, o meu. Aí eu tenho da minha atual esposa. Tomara que minha esposa saiba que eu só estou falando dela, mas eu vou colocar aqui uma suposição, tá, amor? Viu? Eu só estou usando, eu vou me usar de exemplo para não usar o nome do Diego, do Pedro e tal. Então eles vão pensar que eu estou falando mal dos meus amigos. Mas vamos lá, voltando aqui. Aí eu tenho, legal, fiz o meu planejamento. Aí eu tenho da minha esposa, que é realmente no regime de bens, comunhão parcial de bens. Só que eu já tenho uma amante. E, ao mesmo tempo, já gera um vínculo, dependendo do tempo. E aí eu tenho que identificar o que ela tem, dependendo do vínculo, também já colocar nesse planejamento. Como que você age com tudo isso? Só aqui eu já fiz uma Babilônia na sua cabeça. Sim, a ideia é entender qual o seu propósito com essa amante. Você acha que isso vai desenrolar para uma coisa mais séria futuramente?
Existe essa possibilidade? O ideal é assim, quando a gente fala em amante aqui no Brasil ainda não tem tantos direitos assim, tá? Já diria Então, Marília Mendonça, Então, né? assim, a gente separa muito bem o que é um casamento, o que é uma união estável e o que é um namoro qualificado, né? O que estar nessa função aí que não é reconhecida como um relacionamento. Porque o que traz o direito para a pessoa nas questões patrimoniais? É ela demonstrar que tinha um vínculo com a outra parte, mas tinha intuição, tinha intenção de constituir uma família, Tá. tá? Se você tá com a amante e aquilo é só brincadeira, de uma certa forma, e você não tem essa intenção de trazer ela a público, de mostrar que está com ela, isso não vai envolver seu patrimônio, apesar que, dependendo de como você faça, ela pode tentar mostrar para o juiz que não era, que era uma união estável, Tá bom. né? Mas é mais difícil, né? Então, assim, o que a gente busca dentro do planejamento? Entender, de fato, qual a sua intenção. Se eu sei qual é a sua intenção com essa pessoa, o que eu vou falar para você? Olha, ela não vai ter direito. Se você morrer hoje, ela não tem direito. Mas se você gosta dessa pessoa e se você quer de alguma forma protegê-la, separa alguma coisa, já coloca no nome dela. Tá. É um risco para você? É, mas é uma tentativa de, né? Eu como trabalho, o desenvolvimento das pessoas, até no método Agir para Vencer, por coincidência aparece a Toye aqui, o tomar decisão. O ser humano ele não é acostumado a tomar uma decisão. Você colocou agora, é que vocês advogados, eu gosto muito de interagir com vocês e você sabe o quanto que eu tenho de amigos advogados. E é muito curioso que eu vou com vocês aprendendo, é uma universidade. Mas ao mesmo tempo, o ser humano, principalmente o de hoje, ele é egoísta, ele só pensa nele. Tomar uma decisão desse porte de, vou deixar para o outro. Na hora que você falou assim, tem que saber a intenção dele para com a amante. Tá demais. Cara... Sim, parece brincadeira, mas você tá falando... ela vai muito além do que só proteção. Na hora que entra no planejamento, é isso que nós vamos chegar no último P que você está falando, porque você é uma advogada diferenciada. Que você trabalha uma linha, vamos dizer, um coaching com a pessoa, que é uma linha do tempo da vida, e que consultoria é perfeita, porque chegou aqui, o seu trabalho é aqui, mas é difícil planejar. Só que você está pensando no proteger. Sim. Começo com a proteção. Né? A partir do momento você deu um colapso na minha mente. Sim, agora, a partir Márcia. do momento que eu quero mostrar para a pessoa que ela pode colocar os bens dela, o patrimônio dela, a empresa dela em risco, então eu começo pelo P de proteção. Depois, olha, vamos lá, vamos entender quais os riscos que você pode correr com a sua vida do jeito que tá. A tomada de decisão está em qual dos P's aí? Ela tá no segundo. Que aí, quando você quer planejar, você já deu um segundo passo, já saiu da consultoria. Você já está agora pensando nos contratos, né? Então, a consultoria está no sentido de proteção. Eu busco entender o seu perfil, eu busco entender o seu contexto para te mostrar que talvez tenha algo ali que precisa de mais proteção. Que legal. Quando você fala assim, tá, entendi. Então, vamos lá, vamos fazer um testamento? O testamento já está na parte do planejamento, tá? O que a gente vai colocar nesse testamento? O que é ideal para a tua família? Vamos mexer no meu regime de bens? Aí já está na parte do planejamento. Você vai mexer? Então, como que vai ser esse contrato? Como vai ser esse pacto antinupcial? Né? Você que é cerimonialista, você sabe que nos regimes de casamento que são fora do regime da comunhão parcial de bens, qualquer outro regime escolhido hoje em dia precisa de um pacto antinupcial. E precisa do advogado. Vamos lá. Então, só revisando para você de casa, se você perdeu, já tivemos aqui outros advogados de família, mas o dela nós estamos levando uma outra linha que ela tem uma consultoria e metodologia que realmente expande e faz com que envolva a família, a sua sucessão dentro da sua empresa, ou você CLT principalmente, e ainda tem o quê? O futuro, que é a prosperidade. Está aqui o sucesso, está trabalhando aqui.
E hoje nós temos o comunhão parcial de bens, que é o mais comum. Aí Sim. tem o separação total de Total de bens, bens convencional e de bens, o tem universal. comunhão E universal. tem um outro que está em descrédito lá, que você lembra dele ou não? Dos aquestos, É, isso daí. né? É o que ninguém gosta de falar, que ninguém entende É direito um e que sequestro dos seus bens, é né? quase, E você não né? pode trocar o nome para sequestro, não? Não, olha, ele no próximo, pelo menos até onde eu ouvi, né, existe aí um projeto, Tá. né, para o próximo Código Civil de talvez tirar esse regime, porque ele é pouco compreendido aqui e muito pouco usado, né, no Brasil. Vamos lá, então, mas você trabalha em 3 pilares, 3 setores, mas eu quero o último P, que a gente vai entrar no Planejamento previdenciário. planejamento, que é muito importante que as pessoas não pensam nisso. E aí hoje temos muitas situações, as pessoas estão vivendo mais, aliás, que rombo deram no INSS, hein, gente? Oh, que coisa, hein? Essa fraude foi assustadora, né? Nossa, e a culpa agora é das pessoas que vão ter que entrar num aplicativo. É coisa. Tomara que saia logo essa decisão e os advogados vão trabalhar pra caramba. É. Bom Pra trabalho. gente é bom. Viu, Márcia? Bom trabalho pra você. E esse último P? O último P, a gente fala do planejamento previdenciário. Tá. O que acontece com o planejamento previdenciário? Nós percebemos uma necessidade nos empresários de entenderem o que é o sistema do INSS. Tá. As pessoas pagam a contribuição sem ter a menor noção de quando vão se aposentar, qual o valor dessa aposentadoria, como vai ser essa aposentadoria, né? Muitas vezes, por não conhecer as regras, por não conhecer as leis, paga às vezes o teto previdenciário e não vai conseguir alcançar o teto lá quando essa aposentadoria chegar. Então, dentro do planejamento previdenciário, a ideia é, mais uma vez, sempre, antes de qualquer início, antes de chegar efetivamente no planejamento, nós temos que fazer um diagnóstico. Tá. Então, o que a gente faz dentro desse diagnóstico? Eu vou fazer um estudo de toda a vida contributiva desse empresário, Tá, né? ser humano. E aí a gente vai analisar ali se ele teve trabalho como CLT, quanto tempo, né? Qual que era a média contributiva, porque o que costuma acontecer? A pessoa sai do CLT, vou empreender. Tem uma ideia muito boa, já tem todo um projeto para esse empreendedorismo, sabe que vai dar um retorno financeiro legal. E aí o que ela faz? Vou abrir um CNPJ. E chega lá no contador e fala assim, eu quero abrir uma empresa. O contador vai abrir seu CNPJ e ele fala, tá, o que eu tenho que pagar de boleto a partir de agora? Ah, você tem que pagar o INSS, você tem... Tá, o que eu preciso fazer para não pagar muito? É a primeira ideia, você está começando. Mas qual que é a dificuldade que hoje tem algumas parcerias com contadores e a gente trabalha isso juntos? O contador não fez um estudo do seu histórico anterior. Então, quando ele fala para você, ó, vamos pagar por um salário mínimo e retirar o restante como lucro, ele não está pensando que esse um salário mínimo de contribuição vai achatar tudo aquilo que você contribuiu antes. E aí, se faltam 10, 15 anos para você se aposentar, possivelmente lá na frente você vai ter uma aposentadoria muito ruim, que não vai suprir suas necessidades. E se a empresa não for próspera e você não crescer e você quebrar, que aí agora eu estou falando como empresário, a tendência é você viver com esse auxílio governamental que muitas vezes não compensa. E muitas vezes não, na maioria das vezes, para o público empresário, não atinge. Aí tem 2 perfis, sabe, Sidney? Tem aquele empresário que tem essa preocupação, e aí mesmo por crença, porque talvez vem de uma família um pouco mais humilde, percebe que tem pessoas muito próximas, família, amigos, tal, que já estão numa idade e aí não consegue nem pagar um convênio médico com o que recebe de aposentadoria. Você, como advogada previdenciária, é uma das suas especialidades, que você tem 2 que para mim são fantásticas, né? Tanto a de família e sucessões, mas a de previdenciário é algo que envolve muito cálculos, como muitos relacionamentos com contadores, até mesmo com as empresas, com o próprio INSS aqui no Brasil. Por que tem tanta dificuldade desses agentes do INSS aprovarem
as solicitações das pessoas? Porque eu já vi várias situações da pessoa estar com câncer, a pessoa já passou por várias químios, está ali com praticamente sem os cabelos, que é algo que deixa a pessoa vulnerável, triste, chateada, e ao mesmo tempo a pessoa chega lá, não, está indeferido. Vamos lá. E aí, qual que é, vocês como advogado, me explica a cabeça desse agente tão perfeito que ali está, que é funcionário público, e ao mesmo tempo não consegue ver o outro lado e ter essa sensibilidade. Eu estou falando das pessoas que realmente precisam, não aqueles que colocam uma perna desenhada no corpo e pensa que está com uma perna mecânica e é mentira. Não, não esse que quer ludibriar, tá bom? Eu estou falando da pessoa certa e ali esta certa muitas vezes não consegue convencer essa pessoa. Diz pra mim. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Existe uma diferença entre estar doente e estar incapacitado para o trabalho. Tá. Qual que é a primeira confusão que a maioria das pessoas fazem? Elas acham que pelo fato de elas terem uma doença, elas têm direito. Não funciona assim com o INSS. Tá. Não é a doença que te dá o direito, é a incapacidade para o trabalho que te dá o direito. Só que para ser considerado incapaz para o trabalho, você tem que estar dentro de outras regras, que aí a gente está falando de carência, por exemplo, que é, se você não contribui um tempo X para o INSS, se você ficar doente antes de cumprir essa carência, antes de contribuir nesse tempo X, você não tem direito ao auxílio-doença, que era antigamente o auxílio-doença, hoje nós chamamos de benefício por incapacidade temporária, né? Ou mesmo a pessoa está ali, ficou um tempo doente, né? Essa doença progrediu, Tá. ela já tinha um afastamento, essa doença progrediu, e ela fala assim, eu não vou voltar a trabalhar. O INSS deu alta e ela fala, não vou voltar a trabalhar porque eu ainda não estou bem. Não é ela que tem que definir que não está bem. Então, se ela tem uma ordem do INSS e passou por uma perícia, o perito falou para ela, você tem que voltar a trabalhar, a primeira obrigação dela, legal, que as pessoas não fazem isso, é buscar a empresa e falar, olha, eu não estou bom ainda, mas o INSS me deu alta. E o médico do trabalho vai falar se você volta e ele te recoloca para uma função que não vai exigir tanto de você, ou se você volta a pedir novamente para voltar para o INSS. Aí entra o medo, né? O medo justamente, Márcia, de você chegar na empresa e falar, eu estou incapaz. E entra naquela questão, vão me reduzir de cargo, eu vou perder totalmente a minha, facilidade de recursos e benefícios que a empresa está me dando. Mas aí cabe a pessoa também ser honesta com a própria empresa e com si próprio. Aí a gente volta lá no seu P de planejamento. Sim. Que é justamente a decisão. Cara, eu vou ser sincero para você, é complexo o que você está falando, mas a complexidade vem mais na análise da pessoa decidir ou depender das outras pessoas decidirem do que do entendimento em si. Porque o tema é fácil. Na hora que você usou a frase, as pessoas estão doentes e a pessoa está incapaz, já é uma divisão que praticamente as pessoas não percebem isso. Não. Você foi muito categórica e assertiva na hora que você trouxe essa frase. Porque as pessoas não entendem dessa forma. Elas ficam ali como vítimas. Sim. E aí ficam o tempo inteiro achando que o INSS está errado, o INSS está errado. Então, assim, principalmente voltando aqui para o nosso público, que é o público empresarial, tá? Você é a pessoa responsável por suas contribuições. Então, quando o contador falou para você, vamos pagar sobre um salário mínimo, talvez ele até pudesse falar assim, por enquanto, que você está começando, né? Quando você começar a ganhar dinheiro, a gente aumenta, a gente melhora essa contribuição. Seria uma hipótese. Tá? Mas o que ocorre? Se você não tiver uma estrutura, um plano, um planejamento para poder fazer essa majoração, você vai seguir anos pagando um salário mínimo. E se o problema acontecer antes da fase da aposentadoria? Se do dia para a noite você tiver um AVC, se do dia para a noite você tiver um infarto,
Se do dia para a noite você sofrer um acidente e precisar ficar ausente da empresa por meses, a sua contribuição de um salário mínimo vai ser o que vai impactar no benefício que você vai receber do INSS. Então, o que a gente faz no planejamento previdenciário? Não só faço esse diagnóstico, como após entregar o planejamento, porque aí a gente consegue mostrar um estudo para a pessoa que ela pode talvez aumentar bastante o valor da aposentadoria dela no futuro. Além disso, eu consigo também fornecer para o meu cliente uma consultoria com uma pessoa especialista já na área privada. Um planejamento privado, como investir, né, esse dinheiro que talvez o INSS não vá te trazer de retorno. A diferença disso, como que eu posso ter um complemento? Né? Então, dentro da minha consultoria, você ainda ganha mais uma consultoria, que é, né, para mostrar esse tipo de solução. Aonde está a vantagem? Eu devo esperar com que o INSS me dê um conforto ou eu vou para o particular? Você já vai responder que eu preciso falar aqui da Voice Training, a nossa patrocinadora master, trazendo para você os principais cursos de oratória. E a partir já da próxima turma, a Voice Training traz a inteligência artificial para você. Ferramentas que facilitam muito o seu dia a dia, que te ajudam a analisar a sua performance, analisar totalmente a sua maneira de gesticular em uma reunião ou no palco. E a Voice Training tem esse cuidado. Tem 3 formatos. Tem o curso EAD, que até depois eu vou deixar aqui no link do nosso vídeo após a transmissão, o que você pode assistir 300 minutos de muito conhecimento numa oratória humanizada. Tem o treinamento de turmas regulares e a próxima já está aí no próximo mês, você não pode perder. Turma exclusivas para 20, no máximo 25 pessoas, porque é bem dinâmico. Ali, realmente, você não fica numa fração de segundo sem treinar. E tem o terceiro pilar, que é justamente a mentoria individual, que faz com que você se torne uma boa advogada, como a doutora Márcia Marques, também se torne um palestrante e o melhor. Se você é executivo, você precisa levar o conhecimento em rodas de negócios e congressos a Voice Training treina você. Então tá aí, QR Code na tela para você acessá-lo e já agendar uma sessão experimental e falar com um especialista da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Bem, e aí, eu devo esperar o governo me pagar ou eu devo ir para um mercado particular e investir na minha previdência, Márcia? Olha, eu acho assim, hoje em dia o teto previdenciário não chega a 8.200, tá? 8.100 e um pouquinho, Tá. né? Não chega a 8.200. E a cada ano sobe quantos por cento? É o valor da inflação? Não tem uma percentagem exata, porque o salário mínimo não acompanha os índices, né, anuais. Ah, então né? Sempre esse valor ele é Ele conectado vai mais ou ao menos, aumento do salário sim, mínimo. Ele vai subindo, Tá. né, baseado nesse aumento do salário mínimo, mas não é a mesma proporção também. Porque seria muito bom se as aposentadorias, por exemplo, acima de um salário mínimo, tivessem o mesmo índice do salário mínimo. Não são. Né? Não são corrigidas com esse índice. Então, com muito pouco tempo, existe uma defasagem. Tá. Até para as pessoas que conseguiram há alguns anos se aposentar com o teto, hoje elas não ganham mais o teto. Né? Então, tendo essa consciência, o que eu costumo indicar para os meus clientes? Faça um planejamento, para aqueles que ainda não são aposentados, faça um planejamento para você ter uma noção do que vai ser, o que te espera no futuro. Mas busque algo complementar. Até porque um salário mínimo hoje em dia, para alguns convênios médicos, não paga o convênio. Se a pessoa tiver uma doença, não paga o remédio. Tá. Como sobreviver com um salário mínimo? E aí, o que a pessoa tem que pensar? Tá, eu, né, vou continuar pagando um salário mínimo porque o INSS não é interessante para mim. Tudo bem, eu respeito isso. O INSS não é interessante para você, mas se você ficar doente, se acontecer algo, por exemplo, se morrer e você tiver filhos menores, seus filhos menores não vão conseguir assumir tua empresa e fazer essa empresa dar continuidade, né, que está ali dentro do planejamento sucessório e tal. O que pode acontecer? A sua esposa, a sua companheira, seus filhos terem que viver com um salário mínimo. Né? Então, quando eu falo desse planejamento, é pensar em todo esse contexto, não só para a aposentadoria, mas também pensar que você pode complementar isso de alguma forma.
né? E aí, quando a gente tem essa amplitude de poder complementar com alguma forma, o céu é o limite. Quanto mais você investir no privado, mais você vai ter um retorno junto com a sua aposentadoria. E amigos de casa, eu vou falar bem abertamente para você. Planejar, começou a respirar, se as crianças já pudessem planejar a vida, seria um espetáculo. Porém, nós pais já temos que orientar as crianças desde 5, 6, 7 anos com um trabalho lúdico para a criança já pensar de maneira estruturada para tomar as próprias decisões. Eu sempre fiz isso com os meus filhos, minha filha tem 29 anos, meu filho tem 24, meu enteado vai fazer 21, então até mesmo minha nora, genros aí que vão agregando, eu tento orientar, comece o planejamento agora. Eu mesmo, ao longo da minha vida, posso dizer assim, com 48 anos hoje, eu comecei tarde, mas as minhas carreiras foram estruturadas para definir, eu vou chegar até esse ponto. Pelo menos isso. Quando eu percebi que o financeiro começou realmente a impactar nas outras decisões, foi quando eu decidi fazer realmente o meu planejamento. Márcia, eu vejo que você circula com muitos empresários e recentemente você foi nomeada presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB Tatuapé. Aliás, uma das maiores, um abraço a muita gente lá, vou falar do Thiago Massicano, que é meu amigo, que é o presidente. E aí, qual que é a sensação de ser uma advogada e assumir uma cadeira tão forte como esta? E de empreendedorismo, e o advogado não sabe empreender muitas vezes. É uma baita responsabilidade, né? Nós somos uma subseção com quase 6 mil inscritos, né? Estamos entre as 10 maiores do estado de São Paulo. Então, ter essa oportunidade de estar à frente de uma comissão que fala de um assunto tão abrangente, de um assunto tão importante para a advocacia, porque, de fato, nós saímos da faculdade sem ter a menor noção de como ser empresários do direito. Como fazer a nossa empresa gerar lucro. E quando você fala em empreender, é ter essa intenção por trás. Vou estruturar a minha empresa de forma que ela me dê lucro. Não, na maioria das vezes, o que os advogados fazem? Mesmo tendo um CNPJ, continuam se comportando como autônomos. E aí, tudo isso por falta de planejamento. Quando isso acontece, lá na frente, você começa a pensar, cara, eu ganhei tanto num processo, mas cadê esse dinheiro? Né? Então, começa também. A ideia lá na OAB Tatuapé é fomentar essa visão para os advogados, principalmente para aqueles que estão começando o seu negócio hoje, que ainda não tem uma estrutura definida como empresa. Então, como trabalhar essa gestão, como trabalhar as vendas, como trabalhar o network a teu favor, né? Então, esses são temas que eu quero trazer nessa nova gestão para dentro da OAB, ajudando meus colegas advogados a crescerem no empreendedorismo jurídico. 3 anos aí à frente dessa pasta e vai ser muito legal. E o que você aprendeu nesses anos de advogada como empreendedora? Vai, conta para mim, porque é interessante a gente falar, tem regras, tem totalmente uma metodologia, tem filosofia, mas o que você aprendeu? Olha, eu acho que o que mais vale, o que para mim está fazendo mais sentido no dia de hoje, é que o advogado que de fato quer empreender, ele não pode ficar preso nas petições atrás do computador dentro de uma sala de escritório, ou mesmo no seu home office. Você tem que começar a se mostrar para o mundo. As pessoas precisam saber quem é você, as pessoas precisam te conhecer, precisam conhecer o teu trabalho. E aí, né, numa mentalidade um pouco pequena até, as pessoas se fecharam nas redes sociais. Ai, então tá, as pessoas têm que me conhecer, eu preciso fazer vídeo, eu preciso gravar vídeo, eu preciso ir pro Instagram, eu preciso estar nas redes sociais, mas não é só isso, né? Nós temos uma fala, né? Eu participo de um grupo de network, dentro do nosso grupo o que a gente leva é que as pessoas se conectam com pessoas. Então, você tem que fazer conexões humanas para que daquela conexão gerem parcerias, gerem clientes interessados no seu produto, gerem vendas, né? E é o que menos acontece muitas vezes na advocacia, porque os advogados parece que têm medo da concorrência. Se conhece um outro advogado que atua na sua mesma área, você já quer distância desse colega. Não é assim que funciona.
Nós estamos num mundo sistêmico, nós vivemos uma vida sistêmica e estar com outros colegas te faz crescer, te faz aprender, né? Nesse mundo de empreendedorismo, nesse mundo de network, o que eu levo para minha vida é que eu preciso me conectar com pessoas. E é o que eu mais gosto de fazer. Tanto é que eu escolhi áreas do direito que tratam muito de relações humanas. Você está trazendo algo, já trouxe muitos advogados e eu adoro trazer advogado aqui no Business in Connections, principalmente no portal IG, por causa da capacidade de vocês saberem dos direitos, dos deveres e, ao mesmo tempo, ter essa sensibilidade. E, curiosamente, os advogados que eu trago aqui são humanos. Que bom. E como que você vê o advogado do passado, o advogado do presente e o advogado do futuro? Fala para mim. Bom, vamos lá. O advogado do Você passado... já tem muitos anos na advocacia, viu? O advogado do passado era aquele que queria brigar. Para mostrar que ele era bom, ele tinha que se impor dentro de um processo judicial ou diante do seu cliente como aquele assim, eu vou vestir a tua camisa, vou brigar por você. O advogado do presente já tem uma consciência assim, olha, a gente já entendeu que o judiciário está abarrotado de processo e que o ideal é você ir por um meio tempo. O consenso vai ser sempre a melhor saída, né? Numa disputa, numa lide, você ir para o lado do consenso, você vai estar mostrando para o cliente que está respeitando a opinião dele. Tá. A decisão está na mão dele. E quando você vai para o litígio, você deixa essa decisão na mão de um juiz que não conhece a sua origem, que não conhece as suas dores. Ele vai julgar em cima de leis. Tá. E para o advogado do futuro, nós temos aí inteligência artificial em alta no meio da advocacia e isso nos possibilita a fazer exatamente o que eu falei alguns minutos atrás. Sair das quatro paredes do escritório e se mostrar para o mundo, fazer com que as pessoas se conectem com a sua essência, com a sua pessoa, com a tua verdade. E aí os clientes começam a vir. Então, o que eu posso deixar para as pessoas que vão assistir esse vídeo, não fique preso em brigas litigiosas. Eu tenho casos de advogado, já passei por situações em que parecia que o advogado da parte contrária era o meu inimigo. E, cara, nós vamos resolver esse processo, finalizar esse processo e podemos nos encontrar em um outro ali na frente. Eu não sou inimiga do meu colega que está trabalhando para a parte adversária. Eu estou defendendo os direitos do meu cliente, ele está defendendo o deles e a gente pode fazer isso de forma humanizada, de forma educada, de forma estratégica até, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aquele colega pode ser um bom parceiro se a gente souber trabalhar juntos as resoluções do nosso cliente. Aí a postura, né? Eu tive um caso que, por coincidência, eu sou um cara aberto, né? Eu falo sempre, a advogada que fez o divórcio por parte da minha ex-esposa, hoje ela assumiu um outro caso contra um outro familiar meu. E quando ela estava defendendo a minha ex-esposa, ela era a maior inimiga. Agora que a ex-esposa está até desse lado comigo aqui, né, ela se torna inimiga. É uma postura totalmente desnecessária e é questão de confiança. Talvez a pessoa não confie no próprio trabalho, a pessoa não confie em si. E o que você falou é muito interessante, que é o diálogo. Sim. E tendo diálogo você consegue expandir. E o advogado, ele precisa dessa expansão. Porque então você vai ser generalista. E quando você consegue criar departamentos com parceiros, é interessante demais, porque você consegue aumentar a sua gama de possibilidades, você tem parcerias e, ao mesmo tempo, você divide a fatia do público. E, aliás, são mais de 220 milhões de brasileiros e ainda você tem as opções internacionais que hoje, com a globalização e a digitalização, você consegue atender clientes em todo o mundo. Exato. Doutora Márcia Marques, que fantástica sua participação aqui hoje. Adorei a consultoria 3Ps, eu acredito que é um espetáculo, gente. Siga porque
Se o advogado está te ajudando a proteger, planejar e o último P é... Prosperar. Muito obrigado, porque... Nossa, se o advogado ajuda você a prosperar, ela é diferente, gente. Ela é diferente demais. Brincadeira, advogados, amo vocês, tá? Eu agradeço a sua participação. Gostou? Foi tranquilo? Foi super tranquilo, adorei. Muito obrigada. Queria deixar aqui minhas redes sociais, né? Posso? Vai aparecer, mas pode falar aí. Já tá Né? aparecendo, ó, já tá aqui embaixo, ó. Você não tá assistindo, mas tá aparecendo aqui, viu? Quem quiser me seguir, doutora.marcia.advogada no Instagram, né? E tendo alguma dúvida sobre esses 3 pilares, sobre esses 3 tipos de planejamento, eu estou à disposição para te ajudar. É isso daí, você curtiu demais essa advogada e, aliás, que perfeição, uma comunicação fantástica também. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. Quero agradecer muito os nossos apoiadores, falar rapidamente, a Agência Soldigi, a Unielas Marcas e Patentes, a Toye Treinamentos, a Doco Technology, também a Toye Produções e Eventos e a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, e nós estamos aqui no meu canal, Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no portal IG, no IG Play e no canal do YouTube do IG, e em todas as plataformas, no Spotify, LinkedIn, em todas as formas de você se conectar conosco. Deixe o seu comentário e ao longo de toda a nossa programação, com muitos episódios, você vai se desenvolvendo. Esse é o nosso propósito, esta é a intenção do Business in Connections, trazer especialistas que fazem a diferença para o seu setor de atuação. E de segunda, quarta e sexta estou aqui, mas vamos voltar logo, logo, diariamente, para que você possa ter ainda mais conhecimento. E da minha maneira leve de levar tudo isso para você. Então, eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente, até o próximo. Tchau!